Olá, sejam muito bem-vindos ao Lobbycast, um programa que conta histórias, desafios, estratégias tributárias e as conquistas das principais empresas que movimentam o Brasil. Eu sou Cauane Moraes, supervisora de marketing na Lobby. Ao meu lado está o Iago, diretor financeiro, e ali está o Gildo, diretor comercial. Sejam muito bem-vindos. Antes de apresentar nosso convidado, gostaria de falar uma pauta também que tá avançando, né, sobre o Brasil, sobre as estratégias aí tributárias, que é a reforma tributária. E se preparar para esse momento não é mais uma questão de escolha, mas é uma questão de sobrevivência. E é nesse sentido que a Lobby está há 8 anos no mercado, ajudando empresas do segmento de indústria, medicamentos, transporte, autopeças, e também com uma metodologia própria de localizar, otimizar, blindar e expandir. Hoje estamos aqui com José Guilherme, que é Tax Manager do Carrefour Brasil. Um currículo bastante extenso. Ele que é gerente de reforma tributária, planejamento e consultoria no Grupo Carrefour Brasil, com quase 10 anos de atuação dentro da companhia, onde lidera projetos estratégicos de planejamento tributário, eficiência de caixa e implementação na reforma tributária. Ele é MBA em gestão tributária pela USP, tecnólogo em gestão de cadeia de suprimentos e logística pela FATEC e possui experiência prévia em empresas como Natura e GPA. José, é uma honra ter você com a gente. Eu fiz essa longa descrição, mas como que é José Guilherme aí para os íntimos? Obrigado, gente. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite do time Lobby. Tem uma mistura, né? Eu até comentei com o Iago mais cedo. Tem gente que chama Zé, tem gente que chama Gui. Zé Gui. E a combinação Zé Gui. Eu conheci por Zé Gui. Mas a pessoa fala, o Zé Gui, então fique à vontade do jeito que vocês quiserem falar. Vou chamar de várias formas, então. Cada hora vai ser um nome. É isso. Bom, acho que você explicou, teve uma coisa que você colocou muito bem, né? A minha área, o meu primeiro contato não foi com a área tributária. Eu comecei a trabalhar com logística, então na Natura a minha primeira posição foi com logística, foi quando eu tive contato com a área de planejamento e distribuição. E isso foi o que me fez procurar especializar, estudar, fazer faculdade na área de logística. E aí, trabalhando em uma empresa de logística, eu tive o meu primeiro contato com a área tributária, que foi quando eu comecei a entrar já no varejo, já comecei a trabalhar no varejo. E eu comecei a trabalhar na área fiscal, então era expedição de nota fiscal, sabe aquela coisa, emissão de nota fiscal, expedição, aí conferência e tudo mais. E aí dali pra frente eu comecei a gostar, eu falei, nossa, mas que interessante, o que é o CFOP, né? Aí eu comecei a estudar o que era. Que loucura é essa? E gostei. Muito e aí bom. eu falei, acho que eu vou continuar procurando posições na área tributária. Muito bom. Aí dali pra frente eu comecei a transitar por diversas áreas do mundo tributário, né? Então eu já trabalhei dentro da minha carreira no varejo, atualmente no Grupo Carrefour, né? Eu comecei já pela área de compliance tributário, então obrigações acessórias, notas, etc. Passei pela área também de implementação e tecnologia, projetos. Show. E agora, mais recentemente, tô trabalhando muito forte com planejamento, consultoria e principalmente... Reforma, né? Muito bom, Zé. Que missão você tá hoje, né? Queria agradecer a todos vocês. Esse Lobbycast hoje é um programa direcionado a você, empresário, contabilista. Aqui no decorrer desses encontros que nós tivemos, ao decorrer desses 2 anos que nós estamos fazendo esses encontros, trouxemos CEOs, trouxemos CFOs, trouxemos conselheiros. E eu fico muito feliz, de verdade, em ter você aqui conosco, que é nosso primeiro assunto e convidado técnico, cara. E eu espero muito que não seja aquela conversa técnica desconfortável, desagradável, aquela conversa chata, de fato, porque nós estamos falando do maior marco da nossa história, que é a reforma tributária. E, de fato, vai desde você que compra um salgadinho ali no supermercado e você que vende bilhões, que é o caso do Carrefour. Todos nós vamos ser afetados. Nós estamos falando do maior marco da história da tributação no Brasil. Eu fico feliz em começar, de fato, essa nova jornada nossa na Lobby, falando um pouco mais da parte técnica em si. Até convido vocês que têm disposição e quer aprender um pouco mais da reforma. Nós fizemos um Clube Tax. Esse Clube Tax, o intuito é trazer informações confiáveis. Em meio a tantas informações que tem na internet, Instagram, LinkedIn, a gente tem o cuidado de trazer informações seguras, né? Em
meio a tanta repercussão que E tem de da pessoas que reforma estão vivendo tributária. na prática. E de pessoas que estão vivendo na prática. Então, eu convido vocês a depois a participar do clube nosso, do Clube Tex, e que vocês contribuam, que vocês interagem junto conosco. Zé, mais uma vez, cara, tô muito feliz em ter uma pessoa do calibre seu. Até espantei, eu falei, cara, você tem só 30 anos, né? Você contou um pouco da história, eu queria... E eu queria, Zé, seja bem-vindo a Goiânia. Você falou que é a sua primeira vez aqui, a Lobby... Primeira vez em Goiânia, primeira vez num podcast. A Lobby tá localizada em Goiânia, nós temos uma filial em Brasília, temos uma filial em São Paulo, estamos abrindo uma filial também em Belém do Pará. Mas hoje eu queria escutar um pouco da sua trajetória até hoje aqui. Hoje você está numa posição que eu falo que é muito complicada, né? Você está num grupo tão grande, a posição que você está hoje, nós conversamos um pouco das suas experiências, dos trabalhos que você fez. Mas eu queria saber sua história até chegar hoje no Carrefour e, de fato, qual que é a atuação do Zé Gui hoje no Carrefour, sabe? Pra gente dar esse início aí nesse Lobcast, que eu acredito que vai ser muito bom. Bom, como tinha explicado, eu tive esse contato com a área tributária um pouco depois de ter entrado no mercado de trabalho. Então, eu acabei... O Carrefour, eu acho que foi onde eu fiz essa grande escalada entre as diversas áreas tributárias, onde eu passei por áreas desde transacionais até as áreas estratégicas. E eu acho que o que me fez chegar aqui hoje em relação a estar envolvido na reforma tributária e talvez ser a pessoa que tem mais esse domínio para poder conduzir a reforma tributária dentro de uma empresa tão grande é o fato da gente conseguir transitar entre as outras áreas interessantes e de negócio da empresa, né? Então, acho que igual você comentou, não, que a conversa, talvez espero que a conversa não seja técnica. Inclusive, a conversa não técnica é o que traz o time para comprar a área tributária. Isso mesmo. Então, você não vai chegar no gestor do time de planejamento comercial e falar para ele, olha só, vamos discutir um risco tributário e eu vou te explicar o que vai acontecer se eu faturar a nota errada e etc. Não. O que o cara quer saber é como é que você impulsiona meu negócio? Isso mesmo. Como é que você traz dinheiro para mim? Como é que você melhora a minha rentabilidade? Então, acho que a minha trajetória, o que eu tentei desenvolver na minha carreira ao longo desses anos, sobretudo no Carrefour, é de fato conseguir transicionar bem entre as demais áreas e principalmente entender o que a empresa faz. Sim. Porque acho que a gente pode, em alguns anos aí, comer legislação e aprender tudo sobre legislação. Mas não é isso que vai dar o verdadeiro diferencial, né, com a empresa. Faz a empresa crescer. O que faz a empresa crescer é como é que ela pode inovar. O que ela pode fazer de novo? Comparado ao que ela faz hoje, como que o tributário pode melhorar, né? Impulsionar outros negócios que ela queira fazer, outros projetos. E a reforma é isso, né? A gente tá falando de reforma tributária e você deu um ótimo exemplo. Desde o cara que compra o salgadinho, ou seja, nós aqui, consumidores, o Gildo, o Iago, a Cauane, o Zé Gui, até o grande empresário que tá lá planejando o fluxo de caixa dele para os próximos 5, 6, 7 anos. Então, é uma reforma principalmente do mundo de negócios como um todo, né? A gente tá falando de tributação sobre o consumo, então é basicamente o nosso dia a dia. Boa. Então é importante construir a trajetória com essa multidisciplinaridade. Muito bom. Então, entender um pouquinho de comercial, entender um pouquinho de financeiro, de contabilidade, tentar entender um pouquinho de cada área da empresa. Bacana, bacana. Mas aí, até pro pessoal, assim, se familiarizar com o Carrefour, né? Carrefour acho que o Brasil inteiro conhece, quem nunca foi no Carrefour, né? Mas informação pública, hoje a gente fala de 120 bi de faturamento, né? Mais de 100 bilhões de faturamento anual. Hoje, qual que é o tamanho do desafio, cara, em termos de lojas, quantidade de matrizes, filiais, colaboradores, que você hoje é gestor, né? Você novo, mas já é gestor aí de muita gente, e liderando a reforma tributária numa empresa hoje que, se eu não me engano, é a maior do varejo do Brasil, né? E complementando a pergunta do Iago, nós, quando estava a caminho, você falou de algumas empresas que estavam no grupo que eu não sabia que era do Carrefour, cara. Então, acho que seria interessante também esse momento de falar para os ouvintes aí qual o tamanho. Às vezes, nós não sabemos, de fato, o tamanho, a dimensão que é o grupo do Carrefour, né? É isso. Bom, o Carrefour, acho que o Iago trouxe muito bem. O Carrefour fez uma aquisição recentemente, quer dizer, 3 anos, né, do Grupo Big. E desde a aquisição do Grupo Big, algumas marcas foram integradas no grupo, mas
Hoje, o Atacadão, que é uma marca muito conhecida por todos, hoje representa a maior parcela do faturamento do grupo Carrefour, com a parte de atacarejo e varejo alimentar. E também tem Carrefour, Sam's Club, tem outras bandeiras do grupo dentro desse grupo Carrefour que representa os mais de 100 bilhões de faturamento aí que o Iago trouxe. E aí, o desafio, mais do que a quantidade de lojas, de quase 1.000 lojas, de 100 bilhões de faturamento, o desafio acho que é muito mais a volatilidade do mercado, né? Então, quem vai comprar arroz, feijão, óleo todo dia no mercado, então, a cada mudança que acontece na economia, esse cara, o cara mais afetado é o nosso cliente, é o cara que vai lá comprar comida, né? Então, ele acho que essa volatilidade é o maior desafio. E, de fato, a gente está na área tributária com basicamente a gente brinca, né? Que todas as indústrias estão dentro do varejo, né? Então, a gente tem que vender arroz, feijão, mas também tem que vender televisão, também tem que vender produto de limpeza. Um mix muito alto, então, né? Então, a gente tem um sortimento de produtos muito alto para atender todo o nosso público. E aí, falando do ponto de vista tributário, isso traz uma complexidade absurda, né? Muita tecnologia, né? Muita tecnologia marcada. São milhões de notas fiscais faturadas, então isso é... E o time, Zé, como é que tá? Hoje é um desafio, eu falo que, por exemplo, no momento, hoje a Lobby tá com quase 15 vagas em abertos, né? E em aberto pra gente compor nosso quadro de colaboradores. Você tem a oportunidade de se candidata, que a gente tá precisando pra aprender junto, né? Hoje, como é que tá? Como é que tá hoje em relação ao time, cara? Esse momento que a gente veio de um momento pós-pandemia, onde nós tivemos os formandos da pandemia, foi uma dificuldade, os estudantes não tiveram culpa disso, né? Estudar à distância, acho que foi um marco. Hoje em dia acho que tá meio que normal, mas na pandemia meio que era uma novidade, né, para todos nós. E tivemos os formandos da pandemia e, quer ou não, trouxe consigo a falta ali da personalidade do dia a dia da escola, mas é lógico que tem as pessoas que trabalham o dia a dia, mas como que tá o momento hoje de time, cara? Até falando hoje da sua visão de gestor, de capacitação, o que você orienta, como que tá o momento hoje, quais são os meios pra gente estudar, como tá o desenvolvimento da equipe? Legal. Eu acho que tem nos últimos anos, o profissional, não é a reforma tributária, eu gosto de falar, enfatizar isso bastante, não é a reforma tributária particularmente que está mudando o perfil do profissional tributário. O perfil do profissional tributário já vem sendo mudado nos últimos anos pela implementação de tecnologia, né? Sim. Então, hoje a gente tem a inteligência artificial como a principal face da tecnologia hoje é a inteligência artificial, então é IA para tudo que é lugar. Mas antes mesmo da inteligência artificial, o profissional tributário ele já se deparava com processos transacionais, manuais, cansativos, repetitivos. Então, desde a época da pandemia, o trabalho remoto forçava o profissional tributário a já aprender duas coisas. Primeiro, tecnologia. Então, agora você está trabalhando de casa, você já não tem mais ali uma equipe que está do seu lado, na sua mesa, tirando dúvida. Então, como é que você potencializa e gera eficiência nesse trabalho usando tecnologia? Então, automatiza, cria reporte automático, né? Cria processos mais eficientes. Então, o profissional tributário já tem sido provocado a ficar mais T-shaped, né? Que é o que a gente fala que é o profissional que ele é técnico, ele entende o negócio, ele entende tecnologia. Então, dos últimos anos, isso já tem sido um desafio tributário muito forte. A reforma tributária só vai potencializar isso. Muito bom, muito bom. Em termos de competência, assim, o que seria, para a gente entrar um pouco mais no detalhe, essas competências desse profissional tributário? Uma pessoa para trabalhar hoje com você, o que seria um diferencial que agrega no negócio? Que a gente vê muito isso hoje, né? Profissionais que às vezes estão ali indo no detalhe do CFOP, mas entender sobre o negócio em todos os segmentos é que faz diferença, de fato, né? Muito bom. Principalmente, assim, tudo essa multidisciplinaridade. É o trânsito que você consegue criar entre as outras áreas e entender o negócio. Eu penso que se você lê uma legislação, você pode pegar o regulamento de ICMS de São Paulo e você pode ler ele o dia inteirinho.
você não vai sair dali com uma grande oportunidade para sua empresa se você não souber o que a sua empresa faz. Verdade. Se você não tiver um interesse de entender, se você não entender como a sua empresa contabiliza, particularidades, né? como ela gera o caixa, as particularidades. Acho que não só até a particularidade, mas o próprio negócio como um todo. Então, hoje, como eu tô nessa cadeira de planejamento e consultoria tributária, o soft skill de conseguir entender, transicionar, transitar pelas outras áreas e entender o negócio é muito mais importante do que o hard skill de conhecer a legislação tributária na ponta da língua. Isso é um ponto importante, né? Porque na Lobby a gente tem uma segmentação que tem dado muito certo, que a gente verticalizou nosso escritório, onde nós atendemos perfis de clientes de acordo com o seu segmento. Seja você vertical de um sistema específico, igual lá você falou que é o SAP, mas tem outros, tem TOTS, tem ali o Proteus, o Intol, o Sank, entre outros. Mas o principal disso é as verticalizações. Temos pessoas que atendem só transporte, indústria, autopeças, medicamentos. Então isso dá uma particularidade melhor de entendimento, porque você falou uma coisa bem prática mesmo, cara. Não adianta eu ler o regulamento se eu não entender o que a minha empresa de fato é. Então entender em si o segmento que você trabalha é essencial para a gente aplicar qualquer estratégia tributária, né? É o que a gente estava comentando ali fora, né? Que a gente tem cliente em São Paulo também, e a gente falando de crédito tributário, porque lá você cuida dessa parte também, né? Que para nós é uma força muito grande que a gente tem na Lobby, que é chegar no cliente, identificar o crédito e recuperar pro cliente, né? E falando de crédito tributário, em São Paulo a gente é um cliente antigo e crédito de combustível, né? Tem frota própria, utiliza combustível, é essencial para a operação, não consigo entregar sem combustível, né? Então são coisas que, se você tiver no negócio, você consegue identificar de fato o que a parte tributária traz de caixa, né? Para a empresa. E o que a gente estava conversando, que hoje, não só hoje, mas principalmente agora, cara, o tributo, ele é espécie, né? Como se fosse uma moeda mesmo, porque hoje o que ele gera, não só na formação de preço para o cara conseguir vender melhor, mas o ressarcimento, a recuperação de crédito. A gente vai ter uma discussão gigantesca de como é que vai ficar esses créditos antes da reforma, né? E pós-reforma também. Acho que a intenção do fisco e da Receita é diminuir o litígio, mas acredito que, falando de Brasil, não tem como. O sobrenome do Brasil é litígio de discussão. Exato. Então, como que você vê isso, cara? Essa particularidade hoje, para vocês que têm tantos produtos, tantos segmentos, enfim, como que vocês conseguem trabalhar de forma organizada e não deixar passar nada? Acho que você falou muito bem, né? Tem uma piada, um meme que o pessoal fala: o Brasil não é para amadores. De fato, o Brasil não é para amadores. Hoje, tributação é diferencial, e aí claramente que eu tô falando de tributação do jeito certo. Mas hoje tem muita empresa, isso tem até estatística, né? Vocês devem ter essa informação também, de quantos microempreendedores no Brasil têm de ineficiência tributária, acabam pagando mais impostos do que deveriam, justamente por não fazer o melhor planejamento. E acho que o Brasil traz esse diferencial. Muitas empresas morrem, né? Falem antes de conseguir gerar lucratividade, boa rentabilidade, ter retorno do investimento, porque não conseguem fazer gestão tributária. Sim. Tem empresas que saem de fora do Brasil, vêm para o Brasil e quebram, acabam tendo que sair do Brasil porque não conseguem fazer a gestão tributária brasileira. Então, conhecer o cenário que você está, e aí eu falo isso para todas as empresas, todas as pessoas que trabalham hoje em uma empresa, conheça o cenário tributário da sua empresa. Tenta entender o que sua empresa tem de crédito, o que sua empresa tem de litígio, o que sua empresa tem hoje de ineficiência, onde que ela mais gera desembolso de caixa, sabe? Muito bom. Então, conhecer o cenário do seu negócio, a situação tributária que ele está, é o que vai te ajudar a estar um passo à frente do concorrente, potencialmente. Muito bom. Zé, hoje aqui eu quero dividir a nossa conversa em tentar colocar desde a parte comercial, que você estou muito bem, financeiro, dos créditos, entrando agora no âmbito da reforma tributária. Vou tentar fazer um raciocínio lógico para principalmente os empresários, não só regionais, mas a nível nacional, entender, né? Mas eu queria começar mesmo sem ser redundante, lá do início, do momento que a gente está chegando na reforma tributária. Então, como você descreve o momento e como que a gente tem que se preparar para o ano 2026? Porque ainda nós estamos conversando. Tem muitos empresários que ainda pensam que vai ser revogada a lei, que não vai entrar em vigor, que não vai acontecer. É só um blefe. Mas o que você acha que é o primeiro passo, cara? Onde os empresários, as empresas, desde CEO, CFO e a contabilidade em si, se preparar para o momento da reforma, cara? Legal. Bom, eu vou falar o que eu mais tenho percebido
e que algumas pessoas falam em relação à reforma tributária. Já vi gente falar assim, não, tá tudo bem, a minha área fiscal vai mudar a nota, eu consigo faturar depois, tá tudo certo. A mensagem que eu passo a reforma tributária é muito maior do que só a área tributária. Não tô falando muito de forma exagerada, ela é muito maior. Eu vou tentar separar, em relação à tua pergunta, o que a gente tem que fazer para 2026, tecnicamente, e o que a gente tem que fazer para 2026 como negócio. Beleza. Como empresas, como business. Então, tecnicamente, a gente tem uma mudança muito clara na nossa frente, né? A reforma não vai ser revogada, isso em todos os fóruns, não é o José Guilherme que tá falando, os auditores da Receita, o governo, inclusive não tem sequer qualquer respaldo, mas isso tá muito claro por todos os entes federativos, todos os entes públicos que a reforma vai acontecer. E a decisão que o governo tomou para que a reforma possa acontecer com 100% de certeza foi a decisão de 2026, quem atender às obrigações não vai pagar o IBS e CBS. Então colocaram uma regra muito clara que você não quer ter o desembolso financeiro, atenda às obrigações, e aí o governo vai usar esse período de 26 para calibrar as fontes de arrecadação. Então, de onde vai vir a IBS, de onde vai vir a CBS. Pra testar. Perfeito. Testar os sistemas. E só que o período de teste, as empresas têm que se preparar. Entendi. Então, em janeiro de 26, as empresas têm que conseguir emitir nota fiscal com os campos de IBS e CBS, tem que acompanhar a regulamentação. Então, é uma empresa financeira, acompanha a regulamentação do regime financeiro. É uma empresa de plano de saúde, acompanha a regulamentação do plano de saúde. É indústria, varejo, já tem bastante regulamentação sobre como as notas devem ser emitidas, quais são os campos que têm que ser preenchidos, os cálculos. Então, existe um objetivo muito técnico para 2026. A reforma não será revogada, então acho que o primeiro ponto para quem não quer ter um desembolso desnecessário de caixa com o imposto, prepare-se. Quem não se preparar em 2026 vai sofrer essa cobrança. Quando você fala, antes de você concluir sua pergunta, mas foi muito interessante quando você falou da obrigatoriedade da gente fazer o destaque e não pagar, para não precisar pagar, né? Perfeito. Ainda tem essa sombra sobre o que tem que fazer, né? Pensar, cara, mas em 2026 não é só em caráter educativo? E aí, eu destaco, mas se eu não destacar, explica melhor, Zé, por favor, claro, como é que claro. Tá? Quando aí vou entrar um pouco mais aqui no contexto histórico, quando a reforma foi aprovada lá na emenda constitucional, existia um artigo específico que falava que a cobrança poderia ser dispensada, né, do imposto. E até então ficaram discutindo o que pode dispensar a cobrança, né? E assim, vai cobrar, não vai cobrar? E aí até por uma pressão do próprio empresariado brasileiro, de tempo, de implementação, de desenvolvimento, gastos com tecnologia, etc. Cultura, né? Exato. Esse próprio pensamento que vocês trouxeram, que o pessoal tá de, não, mas não vai acontecer nada. O caminho que o governo tomou foi, ok, a gente não cobra, só que tem uma condição. Para não cobrar, você tem que cumprir obrigação acessória. Cumprir obrigação acessória é muito amplo. O que a Receita Federal e os entes, né, os representantes dos estados têm falado? As notas técnicas estão saindo, então já existem campos novos nas notas fiscais, e isso é obrigatório para 5 de janeiro de 2026. Quem não destacar no documento fiscal ou não fatura, porque as faturas vão começar a sofrer travas, né? Vão ser rejeitadas. Resumindo, se chegar dia 5 de janeiro... Não tiver preparado, o teu negócio para. Do nosso cliente não está parametrizado, não está dentro da reforma, ele vai parar de faturar. Eu tenho certeza que o seu cliente não quer parar de faturar, então ele precisa fazer isso obrigatoriamente para 5 de janeiro. Mas fez meia boca? Tudo bem. Você vai ser cobrado em algum momento. Entendi. Não sei dizer se vai ser educativo, se vai ser aquela coisa de fiscaliza, mas dá um prazo ali para regularizar. Mas este caráter educativo tá longe de ser não. Quem estiver fazendo eu olho, quem não estiver fazendo tá tudo bem. Não. O governo já deixou claro que esse período teste é para ele fazer a calibragem das fontes de tributação e arrecadação. Então, quem não tiver preparado vai ser um ponto de alerta para a Receita Federal, para o Comitê Gestor. E só para
É obrigatório. Para os clientes e o pessoal da área técnica que está assistindo, a gente ter uma ideia mais ou menos assim do que vai ser obrigatório e a complexidade disso, né? Vai ser apenas o destaque do IBS e CBS, ou eu vou ter que, de fato, ter o C-Class Trib parametrizado, a NCM já nos moldes novos, enfim, CFOP, tudo que está ali na nota fiscal já vai ter que ser conforme a reforma ou só o destaque do IBS e CBS? Perfeito. Eu não sei dizer sobre todas as regulamentações que ainda estão por vir, mas o que os representantes do governo, dos entes, têm dito aquilo que já tem regulamentação clara, que é o caso do destaque de IBS e CBS, é o que considera como obrigatório no momento. Vamos supor que o governo regulamente até dezembro a DERE, que é a Declaração de Regimes Específicos, para operações imobiliárias, planos de saúde, financeiro. Se ele regulamentar a DERE até o final do ano, a DERE vai ter que ser implementada como obrigatório. Então, tudo aquilo que já está regulamentado, então é exatamente C-Class Trib, NCM, então você vai fazer uma operação de venda, vai ter que ter a classificação tributária de acordo com aquela mercadoria que você está comercializando. Então, se você está vendendo peça, vai ter um C-Class Trib específico. Se você está vendendo um produto da cesta básica, que é isento, vai ter um C-Class Trib específico. Então, tudo que está nas notas técnicas ali de como tem que ser faturada a nota da reforma tributária tem que ser feito para o dia 5 de janeiro de 2026. Muito bom. Pegando o gancho, você falou que 2026 de fato já tem aplicação, não é só caráter educativo, mas de fato já tem aplicação. Mas eu falo que vamos chegar no momento que é 2027 em si já acaba o PIS/COFINS ou começa ali a CBS, né? Então você que é contribuinte que paga o PIS/COFINS, seja no regime cumulativo ou não cumulativo, 2027 a realidade é para um só, beleza? Eu falo que a gente tem uma porta de entrada muito forte nos clientes, que é um diagnóstico tributário. A LOB faz isso muito bem, né? Esse ano mesmo, no mês 10, nossa líder da auditoria apresentou que só em 2025 a gente recuperou 10 ou foi 11 milhões de PIS/COFINS, só de PIS/COFINS, seja de impostos restituídos e compensados. Então eu falo que vai abrir uma porta muito grande para até 2026, sabendo que o PIS/COFINS acaba em 2027. Então, acho que também é uma oportunidade para você, contribuinte que nunca fez um trabalho de recuperação de impostos federais, do PIS/COFINS, entender se é o momento ou não de fazer essa recuperação, né? Mas a pergunta que eu te faço mediante essa introdução já tem claro, você vê, o que você imagina das empresas que recuperaram crédito, que tem um crédito PIS/COFINS acumulado? O cara pensa, eu tenho um cliente que tem, 5 milhões de PIS/COFINS acumulado, de crédito. Aí em 2026, 2027, acaba o PIS/COFINS, né? Ou seja, em fevereiro ali eu já tenho que apurar o PIS/COFINS. Não existe mais PIS/COFINS, tem que ser a CBS. Zé, já tem claro isso? Aqueles créditos que eu tenho acumulado, o que eu faço, cara? Perdi? E se em 2026 você acha que é uma boa ainda as empresas fazer esse levantamento, ver se ainda tem crédito? Como que você vê, como que tá o seu dia a dia e a sua perspectiva no mercado aí? Legal. Aí, bom, acho que você já acabou até puxando o gancho da segunda parte da resposta que eu ia colocar, que era, tem essa parte técnica do que é obrigatório para 26, e esta outra eu acho que é tão importante quanto, se não mais, que é fazer esse diagnóstico, e não só o tributário. Então, como é uma mudança de paradigma, né? A gente está saindo de um sistema tributário, então tem o ICMS que está muito focado na circulação da mercadoria, de qual estado sai, para qual estado vai, e a gente tem o PIS/COFINS que está muito focado no conceito de receita operacional. A gente está entrando num sistema tributário que é muito mais amplo, que é tudo que é oneroso vai ser tributado. Emprestou dinheiro? Tributa. Vai tá fazendo aluguel de imóvel? Tributa também. Tudo que é oneroso é consumo. Fez uma transferência de valores entre empresas do mesmo grupo, tributa. Então, como a gente está saindo de um sistema e está indo para um outro extremamente mais amplo, é super importante você entender qual é a ponte que você tem que fazer para chegar na reforma tributária. Então, esse diagnóstico para 2026, que é justamente conhecer onde é que está minha operação logística, onde é que estão os meus CDs, o que vai acontecer com a minha operação se eu já não vou ter mais o benefício fiscal daquele CD no estado XPTO, o que acontece com aquele benefício ou aquela compensação tributária que eu faço com créditos de ação judicial do PIS e COFINS. O PIS/COFINS vai acabar em 26, e aí, né, na virada de 26 para 27. Então, é muito importante que as empresas entendam. A gente costuma falar muito,
as fontes de crédito, né? Uhum. Eu tenho benefício dos meus colaboradores. A Lobi paga assistência médica, né, para os colaboradores. Vai poder tomar crédito ou não vai? Tem uma regra lá na lei falando, vai ter que ver se tá em convenção coletiva, etc. Então, como existe um mundo muito maior do que o que a gente tem hoje para ICMS, PIS e COFINS, conhecer as diferentes origens das suas despesas, etc., é essencial. Então, eu tô falando aqui de fazer diagnóstico para área financeira, área de tesouraria, para fluxo de caixa, para área comercial em relação à mudança de preço de produto, de industrial, prestador de serviço que vai ser muito afetado. Então, esse diagnóstico é essencial para 26. Na verdade, tem que começar agora. Correto. Quem não começou agora já está atrasado. Ou seja, é um diagnóstico do imposto que foi pago errado para trás e um diagnóstico da minha operação para frente. Falando especificamente do crédito, aí você tem um outro diagnóstico que é muito importante, né? Respondendo objetivamente sua pergunta, existe uma previsão na lei de que os créditos de PIS/COFINS até 2026, reconhecidos até 2026, vão poder ser utilizados com a CBS 2027 em diante. Então eu preciso reconhecer até 2026. Você tem dezembro de 26 para reconhecer. Se você fizer em janeiro... Exceto se você tiver uma ação judicial sendo discutida, que aí segue uma outra regra. Mas assim, se você tem recuperações a serem feitas, você precisa fazer esse diagnóstico em 2026. Esse crédito vai ser extremamente importante para você garantir que ele seja compensável com o CBS em 2027 em diante. E o mesmo vale para ICMS, tá? A gente está falando especificamente da mudança de PIS e COFINS, mas lembrem-se também que hoje a Receita Federal tem bem menos travas para reconhecer créditos de PIS e COFINS. Os estados impõem N travas para reconhecer créditos de ICMS. Vou falar especificamente sobre ICMS, tem umas perguntas boas para você. Então, assim... preparar a sua empresa para conseguir antecipar os possíveis créditos de ICMS para uso futuro também com a IBS é extremamente importante. Entendi. E isso também é mais um daqueles que já era para ter começado ontem, quem não começou já está atrasado. Então é bom, até resumindo o que o Zé falou, fico muito feliz, a gente já está estudando sobre isso, principalmente os clientes que têm crédito de PIS/COFINS acumulado, porque os caras falam, pô, Gilda, acumulei tanto crédito, o que eu vou fazer? Vou perder? Não, você não perdeu, né? Exato. E pelo contrário, você que ainda nunca fez nenhum trabalho de diagnóstico tributário, acho que a oportunidade é agora de você chegar, fazer um diagnóstico e ver se tem crédito para sua operação ou não, né? Porque que bom que a Receita Federal, ela deu essa oportunidade da gente compensar. Tempo, né? Permite pra gente compensar na CBS, né? É isso. Bom, muito exatamente. bom. E antes só do Gildo entrar na parte do ICMS, até para o pessoal entender um pouco assim de como vai funcionar resumidamente a reforma, né? Porque ela é muito, apesar assim da reforma não ser tão ampla em termos de leis, né, comparado ao que a gente tem hoje. Cara, quando eu comecei a estudar a reforma, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Primeiro porque vai facilitar, mas segundo assim que olhando hoje para o empresário brasileiro, o vício que ele criou de creditar na emissão da nota, na escrituração da nota, acabou, né? Então, a gente vai ter duas particularidades aí, né? Que eu queria que você comentasse, que isso pra mim é o que vai fazer a empresa sobreviver ou não. Que é o crédito quando, de fato, mediante o cliente pagamento. paga, o meu fornecedor paga o imposto na cadeia anterior. E, de fato, quando eu pago o fornecedor, né? Ou seja, ele amarrou duas situações aí que hoje não existem, né? Então, hoje todo mundo compra a prazo e vende a prazo. Né? E eu vou ter a minha venda tributada na competência e a minha compra eu vou acreditar por caixa, né? Então, como é que você vê essa mudança, cara? Porque para nós é a mais, assim, de fato, olhando para o empresário, né? Que a gente fala muito de caixa, de sobrevivência, de margem. Como é que você vê essa mudança que para nós é a mais importante? Legal. Bom, acho que fluxo de caixa, ele é hoje ponto-chave, capital de giro, principalmente para os pequenos. E aí, quando eu tô falando pequeno, eu tô falando dos pequenos, como, por exemplo, médios também, né? Simples Nacional, lucro presumido, que vão ter oportunidade de entrar no regime regular também, no caso do Simples Nacional. Então, o fluxo de caixa é extremamente relevante para esses negócios. E sim, qual foi a abordagem da equipe, né, da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária em relação a essa questão do crédito? O nosso IVA foi muito construído com base principalmente no IVA europeu, né? E aí, no IVA europeu existe um direito incondicional ao crédito, contanto que você consiga confirmar que a operação aconteceu. Então, ele não tem essa vinculação com o pagamento. E existe uma fraude lá na Europa, se chama fraude carrossel, que é uma fraude específica que as pessoas ficam circulando operações frias entre os países, não é algo do Brasil que pode acontecer no Brasil.
para gerar créditos de IVA. E aí, qual foi a solução que o Brasil aqui chegou para isso, né? Vamos fazer o seguinte, só tem crédito depois que pagar. Se só tem crédito depois que pagar, você acabou com nota fria, né? Então não adianta ficar gerando nota para gerar crédito. E você acaba com inadimplência, né? Porque se eu comprar, né? O Gildo é meu fornecedor. Se eu comprar do Gildo, o Gildo não pagar o imposto, eu vou ficar sem crédito. E eu paguei o Gildo, eu vou ter que cobrar, falar, Gildo, cadê, cara? Você não tá gerando meu crédito aqui. Então, esse é o ponto principal que o governo chegou para evitar a sonegação e sim é o que mais afeta o fluxo de caixa das empresas. Justamente porque ele tem algumas regrinhas, eu não vou entrar em todas aqui porque talvez seja bastante técnico, mas como você comentou, né? O fornecedor pode pagar o dele por competência, mas ainda que ele pague o dele por competência, que eu tô falando de o fornecedor vende em fevereiro e paga em março, não necessariamente só quando eu for pagar ele, sim. ainda assim eu tô falando de um crédito que pode ser gerado de um mês pro outro. Verdade. E hoje o empresário ele faz caixa com imposto. Né? Exato. E, principalmente o industrial, ele gira né? com imposto. Ele fatura, recebe os valores e ele vai pagando o imposto recebe o bruto, ali. né? Perfeito. Verdade. Então tem meses que ele vende mais e acaba tributando mais. Tem vezes que ele vende menos e ele tá recebendo caixa de todas aquelas vendas que ele fez. Então, eu não acho que é um... Eu não acho que o crédito mediante o pagamento ele é um problema do sistema. Eu acho que é um problema para nós, como empresas brasileiras, aprendermos a trabalhar sobre esse novo sistema, principalmente entendendo qual é o impacto dele. Então, o quanto que ele vai me descapitalizar, o quanto que ele vai prejudicar meu capital de giro, será que eu vou ter dinheiro para pagar minha folha de... Isso que é o problema, né? Será que eu vou ter dinheiro no caixa para pagar minha folha de pagamento? Então, principalmente no começo, no transição. No começo, e quem trabalha alavancado ali, cara, não tem... E sobretudo porque estaremos trabalhando com 2 sistemas, né? Os antigos, CMS, SS e IBS junto ali. CBS vai ter mais Big Bang, mas como a gente vai estar trabalhando praticamente com 2 sistemas tributários, e aí isso entra totalmente no ponto que a gente falou, que é o tal do diagnóstico. Você estudar as suas operações para entender, peraí, quando que eu vou receber o meu crédito aqui de IBS? E aí tem a questão do split payment, né? Então, principalmente para nós no varejo, onde quase todo o nosso débito vai ser praticamente splitado, qual que é o impacto que eu vou ter de não ter mais aquele dinheiro do cliente no caixa? De ele ter a possibilidade de uma parte já ir para o governo direto. E aí muito se fala em split inteligente, super inteligente, que faz a repartição, já o abatimento imediato com os créditos, mas isso é coisa que o governo tem se manifestado para colocar bem mais lá para frente. Então, projetar e conhecer as suas operações para antecipar o impacto, e de novo, não é que é um problema para o sistema, o mercado vai aprender a trabalhar dessa forma. Só que quem entrar sem saber vai levar pancada. Mas eu queria sua opinião técnica, né? E até para confortar ou de fato magoar alguns empresários no sentido do PIS/COFINS. Hoje tem muitos empresários que entendem de tributação e eles sabem especificamente ali do PIS/COFINS o que gera crédito para ele, né? Recapitulando, existe o conceito da essencialidade e relevância, tudo aquilo que é essencial e relevante para minha operação. Eu aproveito o PIS/COFINS quando está no lucro real, que é o 9,25% de alíquota, né? No cenário do presumido, nós não temos crédito, tem uma alíquota ali de 3,65%, mas na reforma tributária, em tese, tem muitos ainda empresários que estão achando que eu vou acreditar de tudo. Fala, cara, se eu paguei tudo, eu vou acreditar tudo. Como é que tá? Até para você dar uma introdução e uma breve contexto de como vai ser na reforma mesmo, né? Sabendo que hoje eu tenho o Conselho de Essencialidade e Relevância, aproveito o crédito. Na reforma tributária, na lógica, tem muitos empresários pensando que tudo que eu pago eu acredito. Como que tá, até para você contextualizar isso? Como é que Legal. vai ser? Bom, existe uma proximidade, até porque eu acho que o empresário entende até um pouco mais em relação ao imposto de renda, né? Porque o imposto de renda, ele é uma lógica muito mais prática, que é basicamente lucro. Então, você sabe exatamente as suas origens de todas as suas despesas. Você paga sua folha, sua limpeza do seu escritório, manutenção e etc. E você sabe exatamente as suas receitas e você chega ali na sua base tributável para imposto de renda. E aí existe uma percepção, eu acho que errada, que a reforma está de fato agora praticamente similar e igual ao imposto de renda, ou seja, toda a sua despesa gera um crédito, toda a sua receita gera um débito. Não, calma, não é assim. A gente tem algumas coisas que não vai mudar. Então, folhas de pagamento continuam não dando nenhum direito a crédito, porque não são operações de consumo. É aí que entra o X de quem é prestador de serviço, né? Perfeito. Porque aí ele tem
vamos pegar aqui um cara que fatura 1 milhão por mês. Você coloca 50% da despesa dele é folha de pagamento. E ele não acredita disso. Ele não acredita. E existe uma possibilidade da base de receitas dele ficar ainda mais ampla. Então, e tem outras regras, como, por exemplo, as regras de consumo pessoal, né? Que é, o empresário comprou um carro para os seus diretores, né? Esse carro é uma despesa, então você tem que pensar bem se você quer ter essa despesa no ano de 2027, por exemplo. Porque essa despesa não vai te dar direito a crédito. O que gera crédito na reforma? Todas as operações que sejam consideradas... Ela não tem mais esse conceito de essencialidade e relevância que existe do PIS e COFINS. Então, por exemplo, uma indústria não precisa mais defender que a despesa de limpeza da sua fábrica é essencial para poder tomar crédito. Então, contanto que esteja associado à operação da empresa, é creditável, com algumas exceções. Então, diferentemente do PIS/COFINS, que estabelece uma regra que só pode ser creditável se, a reforma tributária fala tudo é exceto. Dentro desse exceto, então, todas as despesas da empresa que são tributadas pelo IVA, logicamente. Então, o serviço de limpeza, de manutenção, refeitório, seus prestadores de serviços, a consultoria, a LOB vai dar direito a crédito. Então, todos esses serviços que são essenciais, que são da empresa, são da empresa. E aí não entra no detalhe assim, mas será que a empresa sobreviveria sem LOB? Não importa. É da empresa, vai ser creditável. Não tem mais o conceito... Não tem mais esse conceito de se é essencial ou não, que é, mas a empresa não... não precisa de serviço. Só que tem algumas exceções muito claras, que é basicamente folha de pagamento, serviços de bens de uso e consumo pessoal, como essas despesas que você tem direto com funcionários, despesas indiretas. Existem alguns benefícios de folha, por exemplo, que também não são creditáveis. Então a primeira regra padrão uma operação precisa ter IVA para ser creditável. Folha de pagamento não tem IVA, logo não tem crédito. Então o conceito eu posso afirmar que tudo gera crédito, exceto... Perfeito. Exceto, é bom pensar assim, e aí a né? gente entra nessas exceções. Essa pergunta foi meio provocativa mesmo, porque eu tenho minha opinião e eu acredito que vai ser melhor do PIS e COFINS, que é referente a CBS. Eu tenho que parar de falar PIS e COFINS e falar CBS. Eu tenho um conceito que vai ser melhor tributariamente para o empresário, então a gente tem que confortar nosso empresário e tentar guiar ele para o melhor caminho para que a empresa dele fique sustentável. E o que você vê de sua opinião, principalmente no varejo, você está habituado com isso? Você acha que vai ser melhor ou pior do regime que estava, do PIS e COFINS ali, pago 9,25, acredito sobre a essencial relevância, e da reforma tributária, acredito tudo, exceto algumas coisas. O que você acha que vai ser no cenário prático, né? Melhor ou pior? Respondendo objetivamente, o IVA, ele é um imposto muito mais neutro. Então ele tem... É o que a gente chama no Brasil de não cumulatividade, né? Isso. Então lá no IVA vocês viram que ele teve aquele marketing de não cumulatividade plena. Então o ICMS e o PIS/COFINS tem diversos defeitos e a restrição ao crédito é o principal. Então, quando a gente olha para o PIS/COFINS, por exemplo, todas as receitas da empresa, com raras exceções, são tributáveis. Mas nem toda despesa gera direito a crédito. E essa lógica não faz sentido, porque a gente está pensando comigo, falando um pouco da língua que o empresário e o comercial de uma empresa entende. Quando você vende, sei lá, eu tô vendendo essa taça aqui de cristal no mercado e você vende ela por R$50. Você sabe, você coloca todas as despesas do seu negócio dentro desse preço de R$50. Correto. Então você coloca o custo da sua folha de pagamento, você coloca a despesa da tua loja para manter ela limpa, o ar-condicionado Das consultorias. que tá ligado, as consultorias Custo que são fixo. despesa, custo fixo, custo variável. Então tudo compõe o teu preço de R$50. Então, se você debita R$50, por que você não deveria acreditar tudo que está no custo? Então, pensando por essa ótica, o ICMS e o PIS/COFINS, eles são bem mais restritivos, porque você tem essas restrições de crédito que acabam virando custo para a empresa. Correto. Então, se você não pode tomar crédito da consultoria que você paga, que talvez vai te ajudar a formular o preço de R$50, você está pagando mais imposto. Acho que essa é a lógica, Muito né? bom. Que é a lógica que a gente falou do imposto de renda. Despesa, receita, lucro, tributa. É isso. Então, o IVA, ele é um imposto que chega mais perto dessa neutralidade. Nesse sentido, é bom. É melhor. Mais justo, né? Mais justo. Olhando... E é mais avançado, né? Se você olhar para a própria Argentina, que também recentemente implantou um sistema de IVA... Então, o sistema de IVA, ele é funcional quase no mundo inteiro. E aqui eu não estou falando de qual alíquota é maior, menor, não estou entrando nesse detalhe. A sistemática em si, ela é melhor do que as que a gente tem hoje.
Agora, a gente está em cima de um sistema com diversos benefícios, diversas regras, diversos litígios. Então, sair desse sistema vai ser tortuoso. Muito bom. E você fez o exemplo... Só antes de aproveitar a pergunta do Gildo, né, sobre essa questão, entendendo que a reforma ela vai gerar grandes transformações, e eu imagino que vocês façam um benchmark aí com todo o varejo, em que momento isso também pode se transformar em uma vantagem competitiva? Perfeito. E também, do seu olhar, né, desse bench, quais que são os erros que vocês podem estar, tipo, nossa, eu acho que o pessoal tá cometendo uns erros aqui. Tem uma amostragem já do que o pessoal já tá errando, de como que vocês vão fazer diferente nesse sentido, pensando em negócio mesmo e vantagem competitiva. Principalmente não conhecer a origem dos seus créditos. Esse é o maior, assim, disparado, é o mais comum, que tem o Grupo Carrefour é uma empresa gigantesca, então tem prestadores de serviço de todos os regimes fiscais, mas eu quero trazer talvez para o microempreendedor, a empresa média, e que vai ser empurrado, igual o cara do lucro presumido, que vai ser empurrado para o regime regular do débito e crédito, então ele está indo para um outro sistema, diferentemente das empresas grandes que já estão no sistema. Só que o cara ali do presumido, talvez ele tenha muitos serviços e muitas despesas que vêm de microempreendedores, de MEIs, de Simples Nacional. Então, tem diversos caras que, na virada da reforma tributária, pode ser que ele não passe a gerar crédito. E a empresa não tá olhando para isso. Ela tá aqui, não, tá tudo bem, eu paguei aqui o serviço da consultoria, é acreditável. Não, mas calma aí, em qual regime que essa empresa tá? Essa empresa tá no Simples? Tá no regular ou tá no não regular? Tá no... Tem IBS, CBS, né? Tem IBS, CBS ou não tem? Então... É comum da empresa montar aqui uma projeção financeira e falar, não, aqui, ó, todas as minhas despesas, vou calcular aqui 28%, tananã, o CBS, tem... Não, calma aí, tem cara que não vai te dar direito a crédito. Quais são esse tipo de empresas que não dão créditos, para ficar bem claro? Nós temos a questão dos produtores rurais, hoje, que darão crédito presumido, mas esse é o ponto, a empresa também tem que ser capaz de apurar os créditos presumidos. Nós temos as empresas do Simples Nacional, que terão a opção de ir para o regime regular. Então, se elas forem para o regime regular, elas vão tributar o IVA pela alíquota cheia, que, vamos supor, seja 28%. Ou seja, se eu sou do Simples Nacional e eu quero competir com um cara que vai destacar IBS e CBS, eu tenho que vender mais barato que ele. Perfeito. Exato. E esse é o ponto. Pode ser que você precise trazer o seu fornecedor para o clubinho, que é assim o Simples Nacional. Entra aqui, porque ele vai tributar as faixas lá 3, 4, 5, 6%, e de repente você está querendo os 28%. É lógico que existe toda uma dinâmica por trás dele entrar no regime do regular, né? Ele vai ter que mudar a apuração e etc. Mas... eu não posso agora só olhar para minha operação ali centrada, eu tenho que olhar também para o meu fornecedor. Olhar para o fornecedor é essencial. Quando você falou do clubinho, eu ia falar isso, cara, porque a gente sabe, não vou entrar em méritos aqui de Receita Federal e governo, mas eles foram tão inteligentes que acho que o trabalho que hoje vocês fazem no Grupo Carrefour, que é um trabalho educativo com o fornecedor, porque vocês devem comprar, sei lá, o cara que tem uma chácara e vende alface para vocês, vende tomate. Vocês devem ir lá e ensinar ele a emitir a nota fiscal, né? Para de fato entrar no compliance tributário de vocês. Quantos auditores fiscais a Receita vai ganhar agora? Porque todo mundo vai ter que fazer isso. Todo mundo vai ter que principalmente os maiores. Eles vão ter que ir no fornecedor e falar, cara, ou você emite certo, enfim, para que eu possa me acreditar, ou então não vou comprar de você. Ou seja, é uma sistemática que realmente não vai ter como fugir. Todo mundo vai ter que, de fato, os que têm a prática de sonegação parar de sonegar, e os que não praticam a emissão da nota correta, enfim, não tem uma contabilidade séria, né, que não tem profissionais que entendem do que estão fazendo, vai ter que estar todo mundo ali na mesma esteira, né, cara? É isso. E eu acho que o segundo principal, não vou chamar de erro, mas talvez o que eu vejo de maior problema, assim, das empresas que têm estudado a reforma tributária, é o fato de centralizar algumas atenções especificamente na operação de compra e venda de mercadorias e não olhar para o setor de serviços, que de serviços e também de outras operações que gerem valor agregado na tua empresa que não sejam compra e venda de mercadorias. Aluguel. Perfeito. Energia. Aluguel, energia, venda de imóveis, por exemplo, operações financeiras, então aplicação financeira, receita, seguros, factoring, então várias operações que não estão ali dentro daquele rol do que vai acontecer em janeiro de 26, que é
compra, Seclestrib, mercadoria e etc. Então, existem várias operações onerosas que hoje são vistas só na contabilidade, são pouco vistas, não tem documento fiscal. Então, que quem conhece, talvez o contador da empresa conhece mais do que o próprio tributarista. Então, eu acho que essas operações, elas escondem no bom sentido, elas escondem muitas oportunidades, que é o que você vai abrir um mar de oportunidades. Pode ter uma receita lá hoje sua que está gerando uma tributação e pode ser que ela não seja tributada para a reforma tributária. Boa. Será que não é hora de você começar a investir mais tempo nessa receita, nessa fonte de receita, sem mudar o seu core, etc. Mas será que você não consegue tirar uma oportunidade daí? Ou talvez uma outra operação onerosa que hoje não é tributada e passa a ser tributada, e você precisa ter um ponto de atenção, de olha, calma, talvez seja melhor eu parar de fazer isso aqui, que tá me dando um dinheiro bom hoje, mas talvez amanhã não dê tanto. Então, esse é o segundo maior problema que eu vejo, é as empresas não darem esse foco, e isso tudo volta pro ponto de diagnóstico. É isso mesmo. Que é, se você não fizer o diagnóstico, você não vai conhecer. Então, tem que fazer o deep dive em tudo que você... tudo que a sua empresa faz, o que ela gasta e o que ela gera de receita para você conseguir chegar do outro lado. É basicamente isso. Aqui eu falo que eu sou um defensor da reforma tributária, sabe? Obrigado. Eu sou um defensor da reforma tributária. Mas estudando no geral, você citou umas coisas muito boas aqui. Eu falo que a Lobby hoje já tem mais de 600 clientes, tem, sei lá, uma boa parte dela também são empresas do Simples Nacional. Nós temos grupo específico para atender empresas menores do Simples Nacional. Mas eu sinto que o Simples Nacional foi prejudicado. Quando a gente fala de uma grande empresa, onde ela vai contratar fornecedores e ela vai se deparar com um fornecedor do Simples e outro fornecedor que não é do Simples. Aí eu sinto que o cara do Simples ele foi um pouco prejudicado. Se eu não levar ele, talvez eu vou ser até tendencioso para levar ele para aquele grupinho que você falou. Gostei desse termo, clubinho, né? Do clubinho, do clubinho. Eu falo que ele vai ser um pouco prejudicado porque os concorrentes dele, em tese, vai ser mais favorecido para o fornecedor comprar ou fazer a aquisição de um serviço dele, né? Como você vê a questão do Simples, cara, nesse sentido da reforma tributária e o que a gente devemos fazer para ele, além da lógica de um estudo, para saber se realmente ele vai ou não para a parte da reforma, né? É uma discussão complexa, até porque ela envolve outras questões econômicas, né? De cada setor específico que o Simples está localizado e tal. Mas acho que você colocou um ponto muito chave que hoje o Simples está no Simples por uma questão de complexidade, né? Principalmente. Então, custo baixo, pouco complexo, tributação mais simples. Então, ele consegue ficar naquele mundo ali e sem gastar muito dinheiro com complexidade tributária. E talvez ele seja forçado a ir para um mundo mais complexo do que ele tem hoje para ganhar mais competitividade. Mas olha só, eu quero mudar a visão. Eu quero deixar de enxergar o copo meio vazio e olhar ele meio cheio. Eu vou colocar o meu ponto de vista. De fato, o Simples vai ser um pouco mais provocado a sair da zona de conforto, que é, olha, talvez o regular seja bom. Mas pensa por um lado. O Simples no regime regular, ele pode ganhar mais competitividade dentro do próprio negócio dele. Ou seja, hoje ele pode ter uma rentabilidade de 6, 7, 8%, e de repente a troca de mudança tributária, quando você compara o custo de ter que entrar, então hoje um Simples Nacional que tem que apurar pelo lucro real, ele precisa contratar um escritório mais robusto, vai ter que gastar muito mais dinheiro com compliance, etc. Então, para ele dá muito trabalho. Eu já conheci empresas que falaram, eu vi um business case que me dava mais dinheiro no lucro real, mas eu precisei ficar no Simples, porque é complexo, custa caro, dá problema de compliance. Só que quando a gente fala do sistema novo, talvez esse salto não seja um grande custo para ele. Então, pensa, e aí eu vou até fazer um quase merchan aqui para a Lobby. Pensa que hoje talvez a Lobby não tenha algum cliente, porque para ele pode achar trabalhoso demais. Sim. Mas na reforma tributária, talvez a Lobby possa valer muito a pena para ele. Com certeza. Por quê? Porque pode colocar ele dentro de um mundo não tão complexo quanto hoje, que é o ICMS PiscoFins. Então talvez ele entre no mundo ali do IVA, que é um pouco melhor, não vai ter SPED, não sei lá o que, vai ser ali uma apuração assistida. O governo já colocou que vai dar diversas tecnologias para pequenos empreendedores, então vai dar calculadora, vai dar software de emissão de documentos. Então, talvez ele tenha mais incentivo para ele entrar, e talvez seja bom ele entrar no clubinho. E se antes ele tinha que pagar rios de dinheiro para poder fazer parte ali, para ganhar um pouco mais de margem, talvez agora ele pague menos. Faz sentido. E ele consiga ser mais competitivo.
melhorar a rentabilidade do seu negócio e não ter que gastar rios de dinheiro para conseguir essa rentabilidade. Então, assim, por isso que eu tô falando, isso é relativo, vai depender de cada negócio do Simples, mas eu acho que é uma oportunidade, tá? Eu acho que ter os dois, o governo acertou em ter os dois modelos. Mantém a tributação simplificada pelo faturamento e dá a oportunidade do cara vir pelo regular. Pode ser que ele seja meio pressionado a vir pelo regular? Pode, mas talvez isso custe menos e valha mais a pena para ele do que hoje ele tentar mudar do simples pro lucro real. Nesse ponto eu concordo. E olhando agora, acho que o Gildo vai falar melhor sobre isso, mas só para contextualizar agora, olhando a parte do ICMS e ISS que vai virar IBS, né? A gente tem aí, a gente estava até conversando ali fora sobre vários benefícios fiscais que tem no Brasil hoje. A gente tem Minas, Espírito Santo, Tocantins, Pernambuco. Enfim, a Lobby atua muito forte, né, em benefícios fiscais hoje para os clientes que a gente tem filiais e quer abrir um CD, quer expandir, quer crescer, né? Por isso que a gente fala que a Lobby ajuda a crescer, a tributação de fato ajuda o cara a crescer, né? E em 2032 vai acabar, né? Os benefícios fiscais de fato vão acabar. E a guerra fiscal que a gente tem hoje com o DIFAL vai acabar também, né? Hoje vocês têm lojas no Brasil inteiro, né? Todos os estados. Como é que vocês estão? Claro que hoje o varejo não tem tanta essa particularidade, mas como é que você vê essa mudança, vamos dizer assim, drástica, né? Porque para a CBS, mais tranquilo, né? Eu vou ter ali os créditos, enfim, mas esse ICMS, principalmente para quem é atacadista, a gente vê um certo pavor, né, de como é que vai ser. O cara, às vezes, abriu uma filial aqui em Goiás ou em Brasília para aproveitar um benefício, aí planejou todo um cenário para os próximos 5, 10 anos e isso vai acabar. Como é que você vê essa nova realidade agora? A gente volta pro ponto de estude seu negócio, né? E é exatamente isso que você falou, Iago. E a tributação no destino, né? Também. Perfeito. O benefício fiscal, ele não vai morrer imediatamente, só que uma coisa que eu gosto sempre de reforçar é a reforma tributária, o período de transição, ele na verdade existe muito mais para o IBS do que para a CBS. A CBS é quase que um Big Bang, até porque é mais fácil, né? Troca lá pros COFINS, CBS, a Receita Federal é um ente só. Agora, para estado e município, existe toda uma complexidade de unificar, ver como é que vai arrecadar, de onde vai, para quanto vai e tudo mais. Então, já existe a complexidade de vários municípios, tributação no destino, possibilidade de... Eu falo isso para todo mundo. Eu não conheço muito bem Goiânia, então vou dar um exemplo de São Paulo. Você tá na cidade de Osasco e São Paulo são cidades vizinhas, né? E aí você pode ter uma loja em Osasco que a tributação daquele produto vai ser 25%, e aí você atravessa a rua em Barueri ou São Paulo... a mesma loja, no mesmo grupo, pode ter uma tributação diferente. Não necessariamente isso vai mudar o preço para o consumidor final, isso é uma questão de estratégia comercial, mas ela pode ter uma tributação diferente justamente porque tributação no destino, os municípios vão definir as suas alíquotas. Então, isso já é uma complexidade que existe. Mas falando do período de transição, é que justamente porque a perda desses benefícios é gradativa, e aí tem dois pontos que são muito críticos. Primeiro vai ter os fundos de compensação, né? Que vai reunir o dinheiro dos benefícios fiscais, né? Vai acumular fundos para aquelas empresas que têm benefícios fiscais, para que elas possam resgatar isso e conseguir equilibrar. Então, para você não quebrar uma indústria que é importante para o país, você não ter demissão em massa de funcionários e tal, ela ter acesso a esse fundo porque ela tem benefícios. Então, o primeiro ponto ela vai ter que olhar os benefícios com lupa, primeiro, para conseguir validar que ele é bom. Todo mundo já conhece a história da subvenção, né? Você tem que comprovar que teu benefício é bom, que tem contrapartida, etc. Talvez exista algo parecido para fundo de compensação. Então, entenda teu benefício, saiba o quanto de dinheiro ele te traz e o que vai acontecer quando você perder ele. Esse é o primeiro. E o segundo olhe para sua operação e a estrutura logística da sua operação. E aí, por estrutura logística, eu estou falando de onde você posiciona cada fábrica, cada CD, cada loja, e até mesmo no limite, cada filial da tua empresa. Se você só tá lá por conta de um benefício fiscal, vai valer a pena estar lá depois da reforma tributária? E aí eu não tô falando de 32, eu tô falando de 27, eu tô falando de 28, então tem que olhar isso a cada ano. Mas, de novo, isso volta pro ponto de entender a sua operação. Esse é um dos principais pontos de atenção. Principalmente na indústria que tem hoje muitos benefícios,
Tem muita empresa que só tá em uma cidade específica ali, porque o Estado concedeu um benefício, Sim. ela recebeu um benefício, às vezes, até do município. Porque uma quando redução de você vai IPTU, olhar algo do tipo. de lógica, assim, mercadológica e logística, vamos imaginar aqui a gente tem muita empresa atacadista em Goiás, né? Eu tenho o PIB de Goiás, ou seja, ele é limitado, né? Perfeito. Se eu tenho empresa em Goiás, ou eu vendo aqui dentro, ou eu vendo para fora. E se a tributação vai ser no destino? E, por exemplo, eu quero vender para São Paulo, que seja. Então, às vezes é melhor eu abrir um filial em São Paulo e tributar por São Paulo, ter um CD em São Paulo e vender por lá, porque o frete vai ser muito mais barato, né? Então, acho que vai ser uma mudança, assim, realmente, até de estrutura de empresas, pode ser que eu tenha mais filiais, né? Porque, de fato, hoje o cliente ele busca uma filial pelo benefício fiscal e, às vezes, até para fugir do DIFAL. Mas aí, olhando no ponto de vista mercadológico, eu vou ter um cara que vai querer explorar o mercado de São Paulo, vai querer explorar o mercado do Pará, que está crescendo, aí ele vai abrir uma filial lá, mas para atender o Pará. Não para atender o Pará, para vender do Pará para São Paulo. Do Pará para São Paulo, e exato. aí ele transita pelo país inteiro para gerar Só o benefício. frete. Então a gente vai ter uma diferença de logística muito, muito relevante, né? Que ele vai olhar muito mais isso do que, de fato, o benefício fiscal. Isso é bom. O conceito de tributo... assim, é óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado com... Quando a gente olha para o Nordeste e os benefícios, por exemplo, que são concedidos, essas empresas que estão lá, acho que a guerra fiscal existiu justamente por isso. Uhum. Essas empresas que estão lá, e a importância dessas empresas também para o Sudeste, por exemplo. Então, não é uma coisa preto no branco, tipo, agora o cara vai sair do Pará e ele vem para São Paulo. Eu acho que é um ponto de atenção. Mas é importante ter essa visão que a reforma tributária, ela dá muito mais força para o B2C, né? Então, basicamente assim, a tributação neutra, ela tem um propósito realmente de melhorar a tributação no destino para o B2C. Então, se você tem um benefício fiscal hoje no Distrito Federal e ele beneficia Goiás, por exemplo, talvez esse benefício já não vai mais te dar aquele diferencial para você manter aquela operação em DF. Mas no final do dia, você quer beneficiar a operação de Goiás. Então, eu penso que os estados também vão conseguir conciliar para que não fique assim, por exemplo, onde é que está o maior consumo do Brasil? São Paulo. Sim. Então, São Paulo vai ter a menor carga tributária. Porque isso vai quebrar a competitividade também, né? Então, ao mesmo tempo em que talvez seja meio ruim você ter que fechar um CD que você abriu por conta de benefício fiscal, talvez você tenha uma carga tributária até melhor tendo uma loja direto naquele município sem benefício. E você consiga ter mais clientes até ali, né? Do que você manter toda essa estrutura e etc. Então, porque é uma dificuldade que a gente vê nos nossos clientes que às vezes nem é tanto conseguir o benefício. Mas acho que é a dificuldade de toda empresa, né, cara? Do dono da empresa ter gestores bons que consigam fazer a empresa crescer. Daí o cara tá aqui em Goiás e abre uma filial lá no Nordeste, que seja. Quem é que vai cuidar dessa filial? Ele não vai pra lá, entendeu? Porque a venda dele maior tá aqui. Sim. E aí a filial não vira, não vende, não consegue alcançar o que ele sonhava de alcançar, né? E talvez olhando por esse lado ele consiga ter realmente, assim, uma coisa mais focada, né, naquela região, né, naquele estado. Sim. A parte do CMS eu acho que vai ser um marco, né, de fato. O PiscoFins eu sou bem cenário positivo, né, eu acho que vai ser muito tranquilo. Agora do ICMS até pra confortar também os colegas de classe, né? O pessoal fala, Gildo, vai ficar mais fácil? Eu falei, cara, mais fácil nunca vai ficar. É relativo. Nunca vai ficar. Eu falo, você pensar no ICMS... Mais fácil é relativo. O ICMS hoje a dinâmica, a gente paga o imposto no estado onde inicia as suas operações, né? Obviamente, quando você vende para fora do estado, se for consumidor final, a gente paga o DIFAL para o estado de destino, mas a tributação hoje em si incide no estado de origem, né? Nós até temos uma série, a série é Benefícios Fiscais, onde a LOB atua, tá no 8º episódio, e a gente fala em cada estado quais os benefícios que tem. Então, uma pergunta, Zé Gui. Hoje ainda compensa eu abrir uma filial em outro estado por causa de benefício fiscal? A primeira pergunta que eu quero te fazer é isso. Porque meio que... E eu quero que você explique a dinâmica do ICMS até chegar no fim do benefício fiscal. O pessoal fala, pô, vai acabar o benefício fiscal? O estado de Goiás é muito forte pro benefício fiscal, por exemplo. Mas como que tá? Você acha que compensa ainda? Ou como que vai ser a dinâmica? Minha pergunta, como vai ser a dinâmica do ICMS até o fim da extinção? E se compensa ainda ter uma abertura de uma filial onde tem um benefício muito bom? Penso que depende de vários fatores. Primeiro qual é a longevidade do teu negócio em relação à situação econômica do país. Então, é um negócio que sobrevive só pelo benefício fiscal? É um pouco arriscado. Então, logicamente, eu
não sou um empresário, mas eu penso que não é preto no branco, acabou, não abre mais em lugar nenhum por conta de benefício, mas talvez entenda o seu business case sem esses benefícios fiscais. O negócio para de pé. Porque se ele não para de pé, você vai ter que fazer uma concessão que é esse negócio talvez não parar de pé até 2032. E aí eu acho que a reforma tributária não vai parar investimentos nos estados ainda agora, porque a gente está falando de muitos anos até a transição total. Então não acho que que todas as empresas vão parar de abrir filiais por conta de benefício, não. Isso eu acho que não vai acontecer. Até porque depende tudo do teu retorno. É retorno de curto prazo, médio prazo. Então, primeiro de tudo, entende a longevidade do teu negócio. É um negócio que para de pé sem um benefício? Para. Não é tão rentável, mas para. Eu consigo compensar com outra. De repente, eu tô levando essa filial e eu tenho um propósito. A gente tá falando especificamente de varejo, mas pode ser serviço. Eu tô levando esse serviço, mas eu quero expandir para outro negócio dentro daquela região. Eu quero ganhar capilaridade, eu quero ter presença. Então, às vezes, né, ter um negócio no Nordeste para um cara que tá em Goiás é o primeiro. Pode ser que não dê dinheiro, mas é o primeiro passo para ele começar a ganhar capilaridade na região. Sim. Então, o que eu recomendo é, olha o teu negócio e vê se ele para de pé sem um benefício. Para, não é tão bom? Aí vai do teu apetite. Se você quer ganho de curto prazo, vai para cima. O que a gente não sabe, é o ponto de atenção que eu coloco, Gildo, é qual será o comportamento dos estados acerca dos benefícios considerando a transição. Então, por exemplo, hoje tem várias empresas que têm benefícios fiscais de regimes especiais, né? Só que a gente sabe que regime especial pode ser revogado a liberalidade do Estado. Ele pode falar, não quero mais que o Igor tenha esse regime... Iago. Não quero mais que o Iago tenha esse regime e vou cortar esse regime do Iago. Então, a grande preocupação é a gente não sabe o comportamento dos estados com a transição. Pode ser que o estado de Minas chegue em 2028 e fale, eu não quero mais esse regime especial aqui, porque, sei lá, eu vou perder a arrecadação com a mudança, eu quero tirar ele. Pum, tirou. Então, esse é o principal ponto de preocupação. Se é um benefício volátil e que pode ser cassado a qualquer momento, cuidado. É um ponto de atenção, porque eu ainda defendo a expansão e o crescimento das empresas. A gente trabalha, nós que atuamos na parte tributária e contábil, a gente busca sempre que nossos clientes cresçam, né? E uma das estratégias sempre foi buscar benefícios fiscais, né? Então, visando que os benefícios fiscais ainda vão até 2032, e eu tenho um estado onde eu possa ter uma maior competitividade tributariamente, que eu vou ficar mais competitivo abrindo uma filial, eu acredito, cara, agora tem que fazer conta, né? É isso. Lembrando que você não falou da dinâmica do ICMS, como que vai acabar, queria entender que você explicasse. Claro, desculpa. Mas pensar, cara, eu ainda tenho benefício até 2032, vai acabar, mas nós fizemos recentemente um estudo para uma empresa de pneus aqui no estado, simulando a abertura em 2 outros estados. E a economia para 2026 e 2027 era de 3 milhões de reais. Só 2026 e 2027, né? Considerando que o PIS/COFINS vai acabar o ICMS começa ali a perca do benefício em 2028, correto? Então, 2026 e 2027 ela ia economizar 3 milhões de ICMS. Aí nós não fizemos ainda a conta do que vai economizar em 2028, 29, 30, 31, 32. Então, eu falo, cara, são mais 6, 7 anos aí de possíveis benefícios fiscais, onde dá sei lá, 10 milhões de reais de economia em 7 anos. Cara, 10 milhões é muita coisa para colocar no caixa. Então, isso é o que eu queria deixar na mesa, Zé Gui, pra gente ainda não, os empresários não fechar de fato a cabeça sobre a expansão do seu negócio, sabendo que ainda tem um período longo de ICMS. Vai ter essa dinâmica que eu acredito que essa parte que vai ser a chata do negócio, de você fazer a apuração do mesmo imposto em 2 lugares diferentes. Mas eu queria te ouvir um pouco mais ainda sobre esse tema, que eu acho que é um tema determinante, né? Sabemos que a guerra fiscal ainda não vai acabar, e você vai ficar mais competitivo. Aí depois eu quero falar depois da origem. Né? Sim. Bom, respondendo especificamente sobre o ICMS. A regra do ICMS, de fato, você vai estar apurando 2 tributos distintos. Então, você vai ter IBS, nas regras do IBS, na dinâmica do IBS, apuração a nível nacional, alíquotas definidas a nível nacional, ou melhor, né, carga tributária definida a nível nacional, e as alíquotas são definidas por cada ente. E, ao mesmo tempo, você vai estar fazendo o ICMS. Qual que é o ponto? A transição do IBS e ICMS foi pensada de uma forma de escadinha. O que é? Eu aumento eu subo a escadinha para IBS e eu desço a escadinha para ICMS. Então, tudo que está vinculado ao ICMS, naturalmente, começa a reduzir. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a alíquota do ICMS vou dar um exemplo prático aqui. Se a alíquota do ICMS é 18%,
no primeiro ano da escadinha que ele cai 10 e o IBS sobe 10, o ICMS cairia de 18 médio, né? Cairia de 18 para 16 e alguma coisa, 16 e uns quebrados. Beleza. Tudo que está naturalmente associado ao ICMS cai junto. Então, se você tem uma redução em um benefício fiscal, por exemplo... É proporcional, né? É proporcional. Então, pode ser que ele continue... próprio default. Pode ser que ele continue reduzindo a carga tributária para uma limiar de 7%. Se a carga geral caiu para 16 e a tua redução continua sendo até 7, você está reduzindo menos do que você reduzia antes. Correto. Que é o famoso percentual de redução. Ok, pode ser que ele caia para baixo de 7, fique 4, mas ninguém sabe qual é o comportamento. Então esse é o primeiro ponto. Tudo que cai com o ICMS cai gradativo. As cargas de créditos presumidos também cairão gradativamente. Então, a dinâmica do ICMS será, tudo bem, a carga tributária média vai cair para do ICMS aumentar, mas os benefícios que estão associados também vão cair. Então, você não vai continuar com benefício de redução de 80% por conta de créditos presumidos e tal, e você tá vendo ali 10 milhões no teu caixa, porque o ICMS vai reduzindo. Mas, de fato, você tem um bom ponto, Gildo, que é isso vai até 2032. Então a gente tem que olhar para essa escadinha que começa em 29, inclusive. Então ela vai 10, 20, 30, 40, né? Então 10%, 20, 30, 40 e depois aí vira em 2033. Então a gente tem que olhar essa escadinha do ICMS que vai caindo e tentar projetar esses ganhos com esses benefícios. E sempre tendo atenção de esse benefício, ele é um daqueles benefícios que já foi prorrogado até 2032, porque tem os benefícios lá da Lei Complementar 160, Convênio 190, que foram prorrogados até 2032. Então, se eles foram prorrogados até 2032, tá tranquilo, tá safe, tá garantido, porém, toma cuidado com essa escadinha para você poder projetar bem o teu benefício. Muito bom, Zagui. 1h30 aqui de podcast voa. Já ia... Quando o assunto é bom... Eu falei pra vocês que eu falo muito. E eu teria aqui no mínimo mais 2 horas para conversar tranquilamente, cara, porque para ajudar nossos clientes, principalmente, futuros clientes, fortalecer nossa base dos nossos colaboradores que também estão engajados nesse processo aí de estudar. Nós falamos muito aqui, cara, e muito bom. Mais uma vez, eu agradeço pelo dia. Acho que aumentou de fato o calibre. Vamos ter a oportunidade de amanhã, dia 4, estar você palestrando pra gente, né, sobre a reforma tributária. Nós que falamos... Nós abrimos esse Clube Tex no intuito de fortalecer ainda mais a cultura da reforma tributária na prática, né? E obrigado realmente, né? Cal? Eu tenho até uma pergunta final, assim, já para fechar o bloco, porque pelo que eu entendi da reforma, ela traz muito mais para um ponto de vista de negócio, já que muita gente usava até filiais para manobra fiscal, então agora eu tenho que olhar muito mais por um olhar estratégico de negócio. Como que você enxerga o perfil, tanto nossos para contratar uma consultoria no futuro, contratar profissionais da área tributária? Você acredita que esse perfil ele vai ser mais estratégico, se ele vai ser mais analítico, se ele vai ser mais tecnológico? Qual que vai ser o critério, por exemplo, para os empresários contratar a lobby no contexto da reforma tributária? Super estratégico. Respondo na lata, super estratégico. Porque tecnológico, a reforma tributária foi construída em cima de um pilar tecnológico. Sim. Então, quando você olha para o split payment, o crédito mediante pagamento, a apuração assistida, que vai ser a apuração em tempo real. O RLC, né, que é o ROC, né? É o ROC, né, que é o documento lá simplificado que eles vão fazer dentro da apuração. Então, a reforma tributária já está sendo construída para que aconteça num contexto de muita tecnologia. Então, não estou falando que não é necessário, mas o que eu estou falando é que é mais orgânico. Então, as empresas terão que fazer, elas vão ter que pegar, seja a calculadora da Receita, o POS da Receita, o sistema que for, elas vão ter que fazer. Agora, o estratégico ele é essencial porque hoje, vamos colocar nos termos de hoje, a Lobby já estuda uma empresa para poder oferecer a consultoria, certo? Agora, além de estudar o cenário tributário da empresa, a Lobby vai ter que estudar estrategicamente como cada um deles se conversa. Então, vai ser importante, por exemplo, para a Lobby sentar do lado do cara do financeiro, ou compras. Ou vou até além, o cara do compras, e não só o compras, de Insumo, mercadoria. Não, do core business, né? Compra de diretos, né? Mas até cadeia de suprimentos, né? Compra de indiretos. Então, verdade. o que você compra de indiretos? Quais são seus fornecedores? Vem de fora, vem de dentro? E isso vai além da análise tributária. Então, o que eu tenho... E aí, de novo... Eu particularmente acho ruim fragmentar isso, né? Ter isso muito fragmentado. Então,
quando as empresas forem fazer esse estudo, elas com certeza vão optar por alguém que consiga dar o panorama completo. Olha, esse é o teu negócio, é aqui que você tem oportunidades, é aqui que você tem ameaças, vamos tentar combinar e até propor soluções, né? Porque eu também, da área de planejamento, eu já fui aquele perfil de profissional que é assim, me fala o que tu quer fazer, eu te falo se dá ou não dá. E talvez eu falo que não dá. Mas o nosso discurso tem que ser menos, me traz o contexto, eu te falo se dá ou não dá, e mais, me ajuda a entender com você que eu vou tentar construir com você um modelo Proativo, que dê. né? Eu vou tentar construir com você um modelo que dê, e que dê e que seja bom. Legal. Então, isso é com certeza super estratégico e requer muito esse mergulho dentro de cada negócio para Zeg, conseguir trazer o diferencial. tem só uma última pergunta aqui antes da gente finalizar. Já é 12h30, né? Vai lá. Você é um cara que com certeza, né, não tem nem palavras para falar da sua carreira, porque com 30 anos, chefiar o Grupo Carrefour, parte tributária, para quem é da parte tributária sabe que varejo, 120 bi por ano, 1.000 lojas. O que foi seu diferencial, cara, assim, resumidamente, na sua carreira, que hoje, trazendo um pouco para os profissionais da lobby, para os profissionais da área, que hoje a gente tem uma geração, assim, difícil, né, da gente conseguir trabalhar e conseguir fazer eles enxergarem o quanto o desenvolvimento é importante para eles, principalmente para eles e para as empresas e para o país, né. A gente tem a tecnologia hoje que ajuda e ao mesmo tempo atrapalha, para quem não tem um perfil de proatividade, de correr atrás, talvez confie que a tecnologia vai resolver. Mas a gente sabe que no final das contas o profissional que se destaca é o cara que corre atrás, né? Resumidamente, Perfeito. é o cara que corre atrás. O que você, de fato, aplicou na sua carreira e que hoje você entende que falta nos profissionais, né? E que vai fazer diferença para a reforma? Primeiramente, descomplicar. Essa é a palavra. O mundo tributário é complicado, e aí não importa se é IVA, IBS, CBS, se é imposto seletivo, se é ICMS, PIS e COFINS. Tributo no Brasil, de forma geral, é complicado. Então, até por um contexto histórico, cultural, econômico, é complexo. Então, descomplicar é o essencial. Tem gente que gosta daquela área tributária que ninguém vê, ninguém percebe, que tá ali só entregando a obrigação. Só que vocês sabem, como profissionais da área, e aí quando eu falo tributária, contábil, tributária, que a gente agrega valor também para a empresa. A gente agrega valor para o negócio. Demais. Então a gente não é um custo É um investimento. só para passar despercebido. Não, é um investimento. Então, o primeiro ponto se você descomplica, você consegue conversar, levar o tributário como de uma forma simples para que todos entendam e que consigam enxergar o valor daquilo. Então, acho que o primeiro ponto é descomplicar. Faz o teu colega, faz o teu comercial, faz o teu CEO. Falei isso pro Iago, cara. A adesão da liderança do C-Level em relação à reforma tributária é uma coisa que em todos os benchmarks eu tenho visto com as empresas. Pô, mas é difícil, meu CFO, meu CEO não quer comprar ideia. Talvez é porque a gente leva complicado demais. E eu não tô falando que talvez não tenha um problema da liderança de entender esse problema, né? Das lideranças dos CEOs, etc., de entenderem isso. Claro que não, acho que isso pode ter também uma abertura, mas principalmente como você leva a mensagem. Se você chegar pro cara falando, não, da rebimboca, da parafuseta, do IBS, CBS, o cara vai falar, pô, não, volta, não quero nem saber disso aí. Já tem um problema demais. 2027 você me chama. Então, se você consegue descomplicar e mostrar pra ele que o imposto é mais do que só o imposto, ele é o direcionador de margem, ele mostra a tua rentabilidade, ele pode viabilizar um projeto, uma iniciativa, você quer fazer uma coisa com robô, mas talvez a parte tributária não ajuda. Então, quando você descomplica, você, cara, muda totalmente o panorama. Eu tentei, né? Tentei fazer isso muito durante a minha carreira, que é pegar tudo que eu absorvi dentro da área tributária e tentar transmitir de uma forma descomplicada. E a segunda é essa que eu já falei, que o tributário fiscal, combinado com a contabilidade, essas áreas estratégicas de back-office que levam oportunidades de investimento, elas não são áreas de despesa da empresa. Elas têm que ser vistas como investimento. E aí, como investimento, não é só é a área que vai me trazer uma recuperação de crédito, mas talvez é a área que está evitando que você pague 200 milhões de reais em um auto de infração, porque você não teve a melhor consultoria, né? O melhor consultivo ali para atender na tua iniciativa. Então, mostrar que, de fato, o tributário é um investimento e não só
uma despesa, né? Não, tá aqui para fazer as coisas ficarem como estão. Não, calma aí, a gente quer melhorar, a gente quer subir o nível. O nosso papel é subir o nível. Boa, Zagui, parabéns, obrigado. Já tem uma chamada pro marketing que é descomplicar seu negócio, né? Pessoal, obrigado. Complicar, isso aí. Pessoal, obrigado, até mais. Em breve vamos estar disponibilizando alguns cortes, alguns vídeos completos nas plataformas, em todas as plataformas disponíveis também. Obrigado. Mais alguma coisa, Cal? Não, só agradecer por esse episódio, pela presença dos nossos diretores, do Zé Gui também. Gente. E só lembrando que o Zé Guilherme vai estar presente no nosso Clube Tex como palestrante. Esse evento vai ser gravado, também vai ser disponibilizado no YouTube. Então, se essa conversa vai poder se estender um pouquinho mais, né? Esse foi mais um episódio do Lobcast. Você quer falar alguma palavra final? Não, queria mais uma vez agradecer o convite. É um prazer imenso para mim estar aqui com vocês. Eu gostei muito que o Iago falou, olha, a gente quer dar essa visibilidade, quer levar, e eu gosto muito, falo muito porque eu gosto de levar a importância desse tema. Sim. Então, acho que é uma oportunidade para mim também de conseguir dividir com vocês aqui o que eu penso, pra gente tentar alcançar bastante gente aí. Goiás tá de braços abertos pra você. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, gente.